O pregador dessa noite será aquele que está conosco desde sexta-feira, quando deu-se início à conferência da nossa juventude. Tem sido muito bom, maravilhoso estarmos aqui, aprendendo. Os jovens estavam reunidos ontem também, hoje pela manhã, esteve pregando hoje pela manhã e vai também pregar agora. Perguntaram para mim se eu usaria uma gravata borboleta assim bonita igual a dele. Eu falei que eu não tenho coragem não, mas vou pensar no caso. Mas ele ficou bonito, né, irmãos? Com essa gravata vermelha. Bênção de Deus. Vamos orar ao Senhor e com coração reverente ouvir a palavra, guardá-la no coração e que o Senhor nos permita sempre colocar em prática para a glória do seu nome. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida do teu servo, o reverendo Allen, ó Deus que está conosco aqui, Senhor, desde sexta-feira, segundo o teu querer. Obrigado, ó Deus, porque a palavra, Senhor, que tu colocaste já no coração do teu filho, certamente, Senhor, ó Deus, está aquecida e vai também abençoar as nossas vidas nessa noite. Senhor, o nosso clamor é que, ó Deus, a igreja esteja atenta, ó Deus, e com o coração aberto, Pai, para receber a tua palavra, ó Deus, e ter a vida sempre e cada vez mais transformada, de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo maior. Assim, Senhor, nós oramos e colocamos a vida do teu servo debaixo dos teus cuidados nessa hora, pedindo assim a bênção do Senhor sobre ele e também sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos chegando ao último momento, então, dessa conferência, nossa última meditação. E desde já eu queria deixar minha gratidão aos jovens dessa igreja, a toda a igreja. Por vezes a gente fica inseguro, né, de convidar um desconhecido, nunca se sabe exatamente o que essa pessoa vai trazer, o que ela vai falar. Vocês vieram confiando na palavra do João Paulo. João Paulo foi o meu avalista, né? E de todo modo foi um gesto corajoso, e eu agradeço não apenas por terem dado esse tipo de voto de confiança, mas por terem me recebido, me acolhido tão bem. Esses de fato foram dias muito agradáveis na presença de Deus e na presença dos irmãos também. Tanto aqui dentro, meditando juntos, trocando ideias com perguntas e respostas, mas também lá fora, comendo bolo, passeando, comendo hambúrguer, falando besteira, falando de Flamengo, Vasco e, enfim, né, coisas desse tipo. Muito obrigado pela acolhida de vocês. Nós, ao longo desses dias, temos falado sobre o tema da verdadeira espiritualidade e temos caminhado aí numa espécie de progressão lógica. Na sexta-feira, nós falamos sobre um modelo de verdadeira espiritualidade que é trazido a nós na figura de um grande líder do século XX, um pastor presbiteriano chamado Francis Schaeffer. Talvez você já conheça essa figura, já conheça esse nome. Se você não conhece, agora você deve perguntar para qualquer jovem da igreja que ele vai estar apto para ensinar você um pouquinho sobre a vida do Francis Schaeffer. E ao longo das meditações seguintes, nós vimos como é que o Schaeffer nos ajuda a entender o aspecto, a entender as dinâmicas da verdadeira espiritualidade. No sábado, ontem à noite, nós vimos qual é o fundamento da verdadeira espiritualidade e quais são algumas das suas marcas, algumas das suas características. Vimos que o fundamento último de toda espiritualidade saudável são mãos vazias colocadas diante de Cristo, confiando na obra completa do nosso Senhor. Nisso repousa a paz e o descanso do nosso coração. Hoje pela manhã nós vimos o fruto individual da verdadeira espiritualidade, observando a história da mulher samaritana e percebendo alguns conceitos que se desdobram ali a partir daquela história. Como é que nós experimentamos descanso
ao abandonar os nossos ídolos e ao confiar única e exclusivamente em Jesus. Isso reintegra o nosso coração, isso nos livra da culpa, isso reorienta a nossa caminhada, isso nos dá alívio e paz. Mas existe um último aspecto que precisa ser percebido por nós, um aspecto de fato fundamental também para todo aquele que busca uma experiência genuína de vida cristã. E para nós caminharmos nessa direção, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Efésios 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6, nos diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a palavra de Deus. Quando nós pensamos sobre o tema da verdadeira espiritualidade, algumas imagens povoam a nossa mente. Nós temos falado algumas coisas sobre isso. Na sexta-feira, nós comentamos a imagem de alguém que é uma espécie de santo ou super crente. Quando nós pensamos em alguém que é verdadeiramente espiritual, muito provavelmente porque nós fazemos uma divisão entre o que é sagrado e o que é secular, nós pensamos nas pessoas mais espirituais como aquelas que estão separadas de tudo e de todos. Uma espécie de guru zen, que está distante das coisas do mundo. Talvez alguém que tem aquela auréola em torno da sua cabeça, brilhando, indicando toda a santidade e glória de quem é alguém realmente espiritual. E nós tentamos perceber ali na sexta-feira que Deus providencia uma imagem mais simples, mais mundana até. Uma árvore bela, plantada junto a correntes de águas, que dá fruto no tempo certo. Ontem nós vimos que uma das imagens também utilizada, uma das noções que povoa a nossa mente quando pensamos em alguém verdadeiramente santo e espiritual, é alguém cheio. Cheio de conhecimento, cheio de paixão, cheio de ações. E nós tentamos contrastar isso com a visão de uma mão vazia, estendida apenas para receber do Senhor a graça e a transformação. Mas existe um outro aspecto do nosso imaginário que também precisa ser ajustado. Quando nós pensamos sobre uma vida verdadeiramente espiritual, uma vida santa ou uma vida piedosa, nós focalizamos alguns sinais específicos para avaliar se alguém é realmente santo e se alguém é realmente crente. Nós costumamos, no nosso checklist, avaliar se essa pessoa lê bastante a Bíblia, se ela ora. Nós buscamos avaliar até mesmo se ela conhece e canta cânticos cristãos saudáveis,
nós costumamos avaliar uma dimensão muito específica que nós chamamos de dimensão espiritual, que conteria então as marcas daquele que tem uma vida santa, uma vida piedosa. E veja, nada disso é exatamente errado. Um homem santo e um homem que experimenta a verdadeira espiritualidade é um homem de oração, é uma mulher de oração. É um homem que lê a palavra do Senhor, uma mulher que medita na palavra do Senhor. De fato, é um homem que apresenta esse tipo de marca, esse tipo de comportamento. Só tem um probleminha. É que muitas vezes o nosso foco está tão fechado nesses pontos específicos que nós deixamos de perceber outras áreas também cruciais para a experiência da verdadeira espiritualidade. E uma delas é a área dos relacionamentos, a área da vida comunitária. Muitas vezes nós avaliamos práticas espirituais, nós avaliamos grau de conhecimento teológico, nós avaliamos capacidade de decorar versículos bíblicos, mas nós deixamos de perceber o trato com as outras pessoas, a vida em comunidade e como isso demonstra um tipo de espiritualidade verdadeira ou falsa. E é por isso que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para esse ponto. A carta de Paulo aos Efésios lida com alguns dilemas, mas um dilema em especial era um tipo de divisão na igreja. Uma divisão que vinha de tradições diferentes que se encontravam. Uma tradição era aquela composta dos judeus, que tinham todo o seu histórico de caminhada como povo do Senhor, dos ritos, da lei, dos testemunhos, dos profetas, tinham uma espécie de pedigree espiritual. Mas agora esses judeus, na cidade de Éfeso e em outras cidades fora do contexto de Israel, percebiam a igreja cristã sendo composta também de convertidos que vinham de tradições pagãs, de gentios. E agora a igreja experimentava essa dinâmica multifacetada. Judeus de longa data, com todo o seu histórico e tradição, e irmãos gentios vindos do paganismo, de religiões místicas, de tradições totalmente diferentes, agora em uma mesma comunidade. Como resultado, os conflitos apareciam. Alguns se consideravam superiores a outros, e assim se criticavam, partidos eram formados, e isso certamente atrapalhava a caminhada da igreja. Por isso, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo decide tratar essa questão de um jeito bem especial. Efésios tem uma estrutura bem simples. Você pode utilizar, para entender bem a carta, utilizar essa estrutura mínima, que é a seguinte. A primeira metade de Efésios, Paulo explica o Evangelho. Ele fala sobre como fomos eleitos pelo Senhor, como o Senhor Jesus reuniu, quebrou o muro de separação entre povos distintos e distantes e os tornou um só povo, de como ele deseja que esse povo compreenda profundamente a graça de Deus que tem sido derramada sobre eles. Efésios 1 a 3 é uma descrição do Evangelho. E Efésios 4 a 6 é uma aplicação do Evangelho às diferentes esferas da vida humana. E nós estamos aqui exatamente no capítulo 4, início do capítulo 4, em que Paulo vai fazer aplicações diretas do Evangelho que foi visto, que foi contemplado logo anteriormente. E por onde Paulo decide começar as suas aplicações do Evangelho, as suas aplicações de uma verdadeira espiritualidade? Ele decide começar exatamente pelo aspecto da comunhão da igreja. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor,
que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja que interessante, o convite inicial do apóstolo Paulo, após ter apresentado o evangelho para essa igreja, o convite é: irmãos, eu rogo a vocês, para que vocês andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. E Paulo está apresentando a ideia de que a noção do Evangelho, o conhecimento do Evangelho e a percepção do Evangelho, da obra consumada de Cristo, demanda de nós um estilo de vida coerente. Todos aqueles que afirmam crer na mensagem da cruz, todos aqueles que cantam amar a mensagem da cruz, deveriam viver de modo coerente com a mensagem da cruz. Existe um modo digno de viver, segundo a vocação que nos foi dada. Mas alguém poderia perguntar para o apóstolo Paulo: ok, mas o que significa isso? Para eu andar de modo digno, significa que eu tenho que subir ao monte para orar? Para eu andar de modo digno, significa que eu tenho que fazer determinados sacrifícios e votos ao Senhor? Para eu andar de modo digno, significa que eu tenho que estudar bastante teologia? Para eu andar de modo digno, significa que eu tenho que abandonar a minha profissão e me tornar um missionário, um pastor ou alguma coisa desse tipo? Paulo tem uma resposta mais simples para a gente. Andar de modo digno da vocação a que fostes chamados, segundo o apóstolo Paulo, significa abraçar humildade e mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros em amor e nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso não parece tão espiritual, né? Mas é exatamente aí que repousa o nosso desafio. Sabe, é fácil ser espiritual trancado no seu quarto com a Bíblia aberta. É fácil ser espiritual aqui na igreja, com os olhos fechados e as mãos levantadas no meio de músicas tão lindas. É fácil fechar os olhos e cantar: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mas então o celular do seu amigo que está sentado ao lado e ele esqueceu de colocar no silencioso, toca. E de repente a sua piedade começa a desaparecer. Você levanta as mãos e canta altas músicas do Senhor e de repente o irmãozinho do lado, desastrado, pisa no seu pé e você tem um choque de realidade. Você fala sobre as belezas da cruz e do Evangelho, mas quando você senta com seus irmãos da UPH, suas irmãs da SAF, seus amigos da UMP, da UPA, ou até mesmo da UCP, você começa a perceber pessoas com mentalidades, culturas, visões completamente diferentes. Alguns são mais quietinhos, retraídos, outros são mais expansivos. Sempre existem aqueles que gostam de falar cutucando você. Como é que você vive no meio de tanta pluralidade de pessoas? Como é que você vive na vida real, diante de relacionamentos reais, glorificando ao Senhor e agindo de modo digno da vocação que lhe foi dada? De olhos fechados no seu quarto era tão fácil. Mas e quando o irmão falou algumas palavras desaforadas para você? Sozinho com o seu inário era tão tranquilo. Mas e quando a sua ideia foi rejeitada ou criticada por outra pessoa? O Evangelho afeta a dinâmica comunitária. Essa é a tese fundamental do apóstolo Paulo aqui.
E ele vai dizer que o Evangelho afeta a dinâmica comunitária, nos fazendo viver de modo digno da vocação, primeiramente, promovendo a comunhão com o outro. Paulo ordena que nós andemos de modo digno da vocação, e ele agora apresenta para a gente essa busca intencional pela vida em comunhão. Que busca intencional é essa? Paulo diz, vocês vão assimilar alguns hábitos e cultivar alguns hábitos relacionais. Porque vocês creem no Evangelho, porque vocês foram amados pelo Senhor e recebidos pelo Senhor, vocês vão olhar uns para os outros e vocês vão agir uns para com os outros de um modo diferente. Vocês vão cultivar a humildade. E a humildade significa que vocês não vão se perceber como superiores diante dos seus irmãos. Muitas vezes é essa a tentação, não é? Eu cresci na igreja. Estou aqui desde que esses pilares foram levantados. Eu participei do grupo da SAF, que tem 107 anos. Eu estava lá na reunião fundadora. Isso aqui tudo era mato quando eu cheguei. E chega um irmãozinho agora, vindo de uma igreja pentecostal. O que ele pode ensinar para a gente? Eu sou judeu de longa tradição. E vem um gentio agora querer participar desse grupo. Chegou agora e quer sentar na janela. Nós criamos partidos porque nós nos consideramos superiores. E o apóstolo Paulo nos convida a cultivar a humildade. Não era o nosso Senhor o maior de todos e aquele se colocou abaixo de todos para limpar os pés dos discípulos? Não foi ele que nos ensinou a fazer o mesmo? Não foi ele que disse que aquele que desejar ser o maior entre vós, seja esse o menor? Seja esse o que sirva? Paulo nos ensina a cultivar a humildade e, acompanhando a humildade, a praticar a mansidão. Porque quando nós nos achamos superiores, nós prontamente nos irritamos com as posturas, com as opiniões, com as palavras das outras pessoas. Porque nós nos achamos superiores, nós facilmente temos uma alfinetada para dar no irmão quando ele fala alguma coisa diferente da nossa ideia. E como nós somos criativos nisso, né? Nós sabemos falar as coisas certas, no tom certo, para provocar a irritação certa. No meio de um ambiente tão polarizado com questões políticas, por vezes é isso que vai ser o teste da fé entre nós. Quem é Bolsonaro e quem não é? Quem é Lula livre e quem não é? E foi-se embora a mansidão, agora nós ofendemos uns aos outros com palavras impensadas e agressividade gratuita. Paulo nos ensina a praticar a mansidão. Isso significa ser tardio para se irar, tardio para responder, agir de modo manso, paciente, tranquilo, gentil. E é por isso que ele segue falando da longanimidade, da paciência. Quando eu não tento simplesmente impor o meu ritmo sobre os demais irmãos, mas eu tento caminhar com os irmãos no ritmo deles. E eu faço da minha experiência comunitária um hábito de suportar uns aos outros em amor.
Existe uma certa polêmica sobre qual é o significado real desse suportar aqui. Se é suportar no sentido de tolerar, se é suportar no sentido de ser suporte. Eu não sei qual é a sua posição quanto a isso, mas eu diria, abrace as duas perspectivas. Tolere os seus irmãos mais difíceis. É verdade que existem pessoas difíceis na igreja. Talvez você seja uma delas. E seja suporte para os seus irmãos. Seja aquela pessoa que encoraja, que anima, que ouve, que apoia, que gasta tempo para acolher o irmão e ajudá-lo nas suas lutas. E veja, tudo isso são hábitos cultivados na vida da igreja. Nada disso, irmãos, é algo que surge espontaneamente de alguém que recebeu um impulso especial do Espírito Santo. Ninguém se torna humilde automaticamente do dia para a noite. Ninguém se torna manso automaticamente do dia para a noite. Ninguém vira paciente. Nós cultivamos esses hábitos de momento em momento, como ouvimos hoje pela manhã. E é por isso que Paulo usa logo em seguida no versículo 3, uma expressão que fala de intencionalidade no processo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você já parou para pensar sobre isso? A nossa visão de comunhão cristã é uma visão romântica, uma visão idealizada. Nós tocamos uma música envolvente e aí falamos, agora vamos todos dar as mãos e vamos cantar: eu preciso de ti, querido irmão. E ótimo, que delícia de momento. E aí termina o culto, a gente começa a criticar uns aos outros, a falar mal uns dos outros, a irritar uns aos outros e a experimentar a fragmentação. Nós temos imagens idealizadas, como se comunhão fosse algo que acontece em um filme, alguma coisa de modo mais automático. Vai fluir entre nós. Irmãos, não vai fluir entre nós. Paulo diz, esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe com quem é que vai fluir a comunhão? Com aquele irmão que é exatamente igual a você. Aí vai fluir a comunhão, aí é tranquilo. Aí é fácil. Mas o que o Evangelho faz? Ele une judeus e gentios sob a mesma bandeira de Cristo. Olha o desafio agora. Ele une flamenguistas e vascaínos sob a mesma bandeira de Cristo. Ele une pagodeiros e metaleiros sob a mesma bandeira de Cristo. Ele une ricos e pobres sob a mesma bandeira de Cristo. Ele une patrões e empregados sob a mesma bandeira de Cristo. E nada disso é tranquilo, fácil e automático. Tudo isso demanda intencionalidade e o cultivo dos hábitos relacionais daqueles que compreenderam o Evangelho. Tudo isso demanda a negação de nós mesmos. O Evangelho afeta a nossa dinâmica comunitária, promovendo a comunhão com o outro. Mas é interessante que logo em seguida Paulo decide demonstrar por que deve ser assim entre nós. Aliás, Paulo faz muito isso em Efésios. O Evangelho promove a nossa comunhão com o outro, porque ele revela a base da nossa comunhão uns com os outros. Paulo diz, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha que interessante. Paulo não diz, esforcem-se para criar comunhão entre vocês. Porque não somos nós que criamos. Paulo diz, esforcem-se para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe por quê? Porque nós já somos um. Nós já temos. Somos somente um corpo e um espírito. Fomos chamados em uma só esperança da nossa vocação. Temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A comunhão já é uma realidade espiritual. E Paulo diz, agora vocês vão se tornar, na prática, aquilo que vocês já são em Cristo Jesus. Agora vocês vão vivenciar existencialmente aquilo que já é a sua identidade espiritual. Vocês vão manifestar na sua própria vida os frutos daquilo que o Espírito Santo já operou em vocês. Nós já somos um só corpo, irmãos. Nós já caminhamos sob uma mesma bandeira. Nós já temos o mesmo batismo. Nós já temos o mesmo Senhor. Nós já somos o corpo de Cristo. O Evangelho agora nos convida a expressar essa realidade de modos palpáveis e de modos concretos. Isso é andar de modo digno na nossa vocação. Esse é o chamado do apóstolo Paulo e esse é o chamado do nosso Santo Evangelho. Mas agora nós precisamos encarar como é que essas coisas serão vivenciadas entre nós? E por que muitas vezes é tão difícil praticar tudo isso? Um problema fundamental tem a ver com o espírito da nossa época e com a nossa cultura. Alguns estudiosos têm sugerido palavras, conceitos que tentam definir o homem do nosso tempo. Uma das palavras utilizadas é individualismo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Alguns estudiosos sugerem que essa palavra tem uma matriz econômica. E ela tem a ver com o modo como nós lidamos com o consumo e como isso passou a afetar as nossas relações. Funciona assim. Você está em casa, assistindo televisão, e na televisão começa um comercial. Se você é homem, talvez seja um comercial de carro. Se você é mulher, talvez um comercial de perfume, bolsa, sapato. Mas a narrativa vai ser a mesma. O modo de falar é diferente, a narrativa é a mesma. Você é especial, você é a pessoa mais importante do mundo, você merece o nosso produto e o nosso produto foi feito especialmente para você. Nessa relação de consumo, o cliente tem sempre razão. O cliente é o centro do mundo. Ele define todas as coisas à sua volta. Veja, no âmbito do consumo, isso faz todo sentido. Eu não quero chegar numa loja de calças, de roupas, e comprar uma calça que não sirva para mim. Eu tenho que ser o centro dessa relação. A calça tem que me servir. O tênis tem que me servir. Mas quando isso se transforma num modelo relacional, num modelo para lidar com as outras pessoas, então temos um problema. Quando eu sou o centro das relações, eu me aproximo das pessoas e eu descarto as pessoas na medida em que elas atendem às minhas demandas. É assim que alguns grupos se formam na igreja e se dissolvem na igreja com a mesma facilidade. É assim que algumas amizades nascem e morrem
com a mesma facilidade. A nossa lógica de relacionamentos está centrada simplesmente nos nossos interesses e não naquilo que Cristo diz acerca de nós. Uma outra palavra que tem sido utilizada, um conceito, é o conceito de narcisismo. A nossa cultura é uma cultura narcísica em muitos sentidos. Talvez você lembre do mito de Narciso. Narciso era um jovem muito bonito e todas as ninfas eram apaixonadas por esse jovem. Em especial uma ninfa chamada Eco. E essa ninfa morria de amores por Narciso e Narciso não dava a menor bola para ela. E essa ninfa de fato foi definhando e morrendo por causa de uma paixão não correspondida. Essa ninfa pediu a ajuda de uma deusa que decidiu lançar uma maldição sobre Narciso. E a maldição sobre Narciso era de que ele ficaria preso contemplando a sua própria imagem num espelho d'água. Talvez você tenha em mente aquela imagem de Narciso diante de um riacho, diante de uma lagoa, contemplando a si mesmo. Só que normalmente as pinturas trazem Narciso como esse jovem extremamente bonito olhando a si mesmo. Mas tudo bem, no primeiro dia ele devia estar lindo. Mas agora imagine que Narciso se tornou escravo da sua própria imagem durante dias, semanas, meses, anos. Agora Narciso é o resquício daquilo que já foi. Agora ele está magro, esquelético, ele não se alimenta, ele é preso da sua própria imagem. Ele também está definhando, mas tudo que ele consegue enxergar é a si mesmo. Freud pegou esse conceito e utilizou na psicanálise. E um outro autor chamado Christopher Lasch pegou esse conceito e utilizou na teoria social. E ele diz, é isso que caracteriza as pessoas do nosso tempo em muitos sentidos. São pessoas que não têm relacionamentos reais umas com as outras, mas são pessoas que utilizam o mundo como um espelho para mandarem mensagens para si mesmas. Talvez você já tenha tido essa sensação. Você sentou com um amigo, você estava com algum problema, você sentou com um amigo e começou a conversar com ele. Puxa, eu estou passando por isso, esse negócio está tão difícil. E o seu amigo, em vez de ouvir o seu problema e ajudar você, começou a falar sobre si. Ah, eu já passei por isso. Olha só, nossa, para mim foi muito difícil também. Nossa, eu não sei como é que eu consegui passar por aquilo, e eu lembro disso e daquilo. E a pessoa começa a falar de si e perdeu totalmente a conexão com a sua história. No meio de pessoas individualistas, no meio de pessoas narcisistas, como é possível haver verdadeira comunhão? Isso é tão intenso, irmãos, que isso redefiniu a nossa percepção de vida com Deus. Dois autores, Tim Chester e Scott Thomas, escreveram um livro chamado Igreja Total. E nesse livro, eles fazem exatamente essa crítica. Eles dizem, sabe como é que nós pensamos o modelo de inserção na igreja? Nós pensamos da seguinte forma: eu me converto e entro em um relacionamento com Deus, e depois que eu entro em um relacionamento com Deus, eu agora entro em um relacionamento com a igreja. Eles dizem que esse modelo é extremamente individualista e não é um modelo bíblico. No modelo bíblico, quando eu sou convertido, eu sou inserido no corpo de Cristo e na comunidade dos santos. Talvez eu ainda não esteja em uma igreja local, mas eu já faço parte da comunidade dos santos. A vida cristã é essencialmente comunitária. Mas os nossos modelos mentais funcionam diferente. E por causa disso, as nossas experiências de comunhão são cada vez mais pobres. Quais são as nossas experiências relacionais dentro da igreja? Muitas vezes são a de relacionamentos absolutamente quebrados. Pessoas com quem você não fala dentro da igreja, por causa de algum conflito, por causa de alguma frustração. Existem pessoas que sentam de um lado enquanto outros sentam do outro, e está tudo bem enquanto a gente não tiver que cruzar o caminho.
Quando não é exatamente esse extremo, por vezes os nossos relacionamentos são relacionamentos superficiais. Não existe um real compartilhamento de vida. Nós nos encontramos aos domingos, cada um olhando para frente, para o pastor pregando, termina o culto, cada um vai para o seu canto e assim seguimos para mais uma semana distantes uns dos outros. Alguns de nós precisam de ajuda, mas têm vergonha de abrir o coração, porque têm medo de como serão vistos pelos irmãos e não confiam em ninguém dentro da própria igreja para confessar pecados, para pedir ajuda, para pedir oração. Alguns de nós conhecem mais uns aos outros pelaquela vida ilusória do Instagram do que pela realidade concreta de uma caminhada conjunta e compartilhamento de vida real. Diante desse cenário, diante da instrução do texto bíblico e do Evangelho, nós precisamos desesperadamente começar a perceber que uma verdadeira espiritualidade produz frutos para a vida comunitária. Se você estava aqui na sexta, você vai lembrar da história do Francis Schaeffer. Seus primeiros 10 anos de ministério foram marcados por uma espécie de agressividade. Ele fazia parte de um grupo muito restrito, que considerava todos os outros grupos cristãos como inferiores, hereges, abertos demais, ou qualquer coisa parecida. Mas para piorar, quando um grupo é essencialmente divisivo, ele não apenas critica as pessoas lá fora, ele começa a experimentar divisões dentro de si. E quando Schaeffer descobre o Evangelho, ou redescobre o Evangelho, e experimenta essa transformação que o leva a meditar sobre a verdadeira espiritualidade, ele define 2 conceitos fundamentais. Ele diz: nós precisamos de 2 ortodoxias. Nós precisamos de 2 ortodoxias. A primeira delas é a ortodoxia da doutrina. De fato, nós precisamos de sã doutrina. Nós precisamos de uma teologia correta, consistente, bela, santa, testada e aprovada pelo tempo, pelos concílios da igreja, por irmãos que vieram antes de nós. Nós não queremos inventar a roda. Nós precisamos de ortodoxia doutrinária. Mas o que o Schaeffer percebeu foi que o seu grupo anterior tinha muita ortodoxia doutrinária, muito zelo pela doutrina cristã. Mas esse zelo o fazia olhar para outros irmãos na fé e passar por cima deles, como se eles não tivessem nenhum valor. E por isso Schaeffer passou a utilizar um outro termo. Nós precisamos de ortodoxia da doutrina, mas nós precisamos de ortodoxia da comunidade. Nós precisamos de ortodoxia da doutrina, mas nós também precisamos de ortodoxia da comunidade. Se você sabe toda a confissão de fé de Westminster decorada, mas você não consegue falar gentilmente com o seu irmão, eu sinto muito, não existe verdadeira espiritualidade em você. O Evangelho nos fala de pessoas que foram acolhidas graciosamente por um Deus que, sendo perfeito em santidade e pureza, mansamente nos atraiu para si. O Evangelho nos fala de um Deus que, sendo justo juiz, nos perdoou dos nossos pecados. O Evangelho nos fala de um Deus que, habitando o alto da glória e da majestade, sendo louvado continuamente pelos anjos, decidiu se esvaziar.
e encarnar-se para viver no meio de pecadores. O Evangelho modela, irmãos, em cada aspecto desses, práticas fundamentais para a nossa vida comunitária. Um Deus que age pacientemente conosco no Evangelho deveria nos ensinar, deveria produzir em nós posturas pacientes uns para com os outros. Um Deus que manifesta graça para com pessoas que não merecem bondade, nos ensina a manifestar também graça para com pessoas que não merecem a nossa bondade. Um Deus que desce do alto da sua glória para habitar com pecadores, nos ensina a abraçar a encarnação como um desses movimentos em que nós saímos do nosso ambiente de conforto para servir uns aos outros nos seus ambientes de tribulação. Talvez você consiga ser aprovado em todos os testes da verdadeira espiritualidade que falam sobre a sua vida isolado. Mas que tal avaliar esses testes agora na dinâmica comunitária? Você fala manso com seus irmãos? Você é paciente para ouvir? Você serve os seus irmãos na prática? Você já aprendeu a perdoar? A falar sobre as duas ortodoxias, o Schaeffer nos encaminha para mais um aspecto. Essa é uma das máximas que ele repete em mais de um livro e que a sua esposa Edith também repete em seus livros. Ela diz: se você exigir dos outros perfeição ou nada, você sempre acabará com nada. E sabe o que isso significa? Significa que você deve estar pronto para relacionamentos imperfeitos com pessoas imperfeitas. Por vezes, irmãos, a nossa frustração uns com os outros é porque alguém falhou conosco. E a nossa expectativa é de que as outras pessoas fossem perfeitas. Uma vez que elas falharam, então elas agora estão eliminadas do nosso círculo de relacionamento. É exatamente isso. Se você exigir das pessoas perfeição ou nada, você vai ficar com nada. Agora aproveite e faça esse teste em você mesmo. Se você exigir de você mesmo perfeição ou nada, você vai ficar com nada. Schaeffer diz mais um aspecto. E esse aspecto diz respeito ao poder apologético do amor. E o que é isso? Foi o Senhor Jesus quem nos disse: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O Schaeffer utiliza esse texto para dizer o seguinte: o mundo lá fora está observando a igreja. E de certa forma, o mundo vai julgar a igreja em algum sentido. O mundo vai perceber se nós somos discípulos ou não de Jesus, porque foi o Senhor Jesus que disse. O mundo vai reconhecer que nós somos seus discípulos, discípulos de Jesus, se houver entre nós amor genuíno, amor real, amor não fingido. Enquanto os nossos relacionamentos forem superficiais, enquanto os nossos relacionamentos forem quebrados, enquanto o que reinar enquanto caminhamos for críticas, rancor, ressentimento, divisão, não espere que o mundo olhe para a igreja e perceba: olha como o Evangelho é belo, como Jesus é belo, como eu quero de fato entregar a minha vida para o Senhor. Nós somos a moldura a partir da qual o mundo verá a mensagem do Evangelho. Que tipo de moldura nós somos? Agora existe um último aspecto que precisa ser percebido por nós.
é que o Evangelho nos fala sobre esse modo digno pelo qual devemos viver, expressando uma verdadeira espiritualidade que se traduz em amor uns para com os outros e beleza nos nossos relacionamentos. Mas talvez a essa altura você esteja ouvindo tudo isso dizendo: Allen, eu não experimento essas coisas. Eu não consigo suportar tal e tal pessoa. Eu fui traído e machucado de uma forma tão vil que eu carrego essas marcas comigo. Eu tenho medo de me expor para outras pessoas, por isso eu prefiro ficar isolado. Essa história de comunhão não é tão fácil para mim. E talvez ouvindo tudo isso, você comece a acumular peso no seu próprio coração. Quem é que está à altura dessas coisas? Quem é que vai conseguir cumprir isso de um modo perfeito? Então deixa eu dizer para você. Paulo só trouxe essas recomendações em Efésios capítulo 4, porque primeiro ele apresentou Efésios de 1 a 3. Não existe nenhuma demanda que Deus traga para nós que primeiro não tenha sido suprida em Cristo Jesus em nosso favor. Talvez você carregue hoje o peso de relacionamentos quebrados, mas você é convidado pelo Evangelho a abrir os seus olhos e perceber como a graça faz novas todas as coisas. Talvez você tenha profunda dificuldade em perdoar, mas veja como o Evangelho pode renovar o seu coração e reconstruir os seus relacionamentos uns com os outros. Talvez você seja uma pessoa excessivamente isolada, mas olhe para Cristo Jesus, olhe para o povo que Cristo providenciou para você, e você poderá experimentar abertura gradual para confiar, compartilhar vida, servir e ser servido pelos seus irmãos. Ao meditar na obra consumada do Senhor Jesus, ao contemplar essas implicações e desdobramentos de uma verdadeira espiritualidade, eu e você podemos crescer numa experiência de beleza nos nossos relacionamentos. E isso produzirá alguns resultados. O primeiro deles é que essa beleza e saúde nos nossos relacionamentos será instrumento de Deus para fortalecer a sua vida e a sua igreja. Talvez alguns aqui agora mesmo estejam lutando sozinhos contra pecados. E lutar sozinho contra um pecado, especialmente aqueles pecados que ficam entranhados na nossa história, é a pior coisa que existe. Mas quando você aprender a pedir ajuda, a desfrutar de comunhão verdadeira com alguns irmãos que vão orar por você, aconselhar você, ajudar você nos momentos mais difíceis, você encontrará graça e força do Senhor para caminhar de modo mais firme e vitorioso contra algumas dessas lutas. Talvez alguns aqui não necessariamente estejam lutando contra o pecado, mas estejam amargando a dor de um sofrimento e tendo que passar sozinhos por isso. Ao desfrutar do compartilhamento de vida que o Evangelho promove em nós, você terá pessoas para caminhar com você, chorar com você e sorrir com você. A beleza de relacionamentos transformados pelo Evangelho traz um novo vigor, um novo ânimo, uma nova força para a nossa caminhada. Mas não só isso. Existe esse efeito interno dentro aqui das quatro paredes, mas existe um efeito externo. O mundo reconhecerá que nós somos discípulos de Cristo pelo amor que temos uns para com os outros. Algumas pessoas conhecerão a Jesus ao perceber o modo como nós tratamos uns aos outros. Algumas pessoas serão despertadas do seu sono para a beleza do Evangelho ao perceber a beleza dos nossos relacionamentos. Algumas pessoas serão convencidas da obra da cruz
do Senhor Jesus, não pelos seus melhores argumentos, mas pelo amor com que você olha e trata os seus irmãos. E isso poderá produzir algum impacto no bairro, algum impacto na cidade, algum impacto nos lugares em que Deus colocou você ao longo dessa semana. Isso poderá ser um dos instrumentos de transformação mais profundas, para que as barreiras e resistências de algumas pessoas sejam vencidas. O mundo lá fora não sabe o que é comunhão verdadeira. Os grupos lá fora dizem respeito a interesses muito pessoais, times de futebol, estilo de música, hobbies, talvez interesses geográficos. Nós estamos na mesma sala de aula, nós estamos no mesmo grupo de estudos, nós estamos na mesma repartição do serviço. Mas ninguém consegue explicar que pessoas completamente distantes e distintas sejam transformadas em irmãos na fé e possam viver em uma comunidade legítima de amor, sem interesse pessoal, sem simplesmente querer tirar algum benefício, simplesmente servindo e amando. Isso só acontece pelo Evangelho, isso só acontece pela cruz. Esse é um fruto decisivo da verdadeira espiritualidade, que afeta a nossa realidade agora e que afeta a nossa comunidade de modo mais amplo. Por isso eu quero convidar você a avaliar a sua espiritualidade, não apenas em termos individuais, mas em termos do amor que você tem demonstrado para com os seus irmãos. Nós somos chamados para viver de modo digno da vocação com a qual fomos chamados. É uma vocação bela. Nós fomos chamados para viver relacionamentos carregados de beleza, de honestidade, para a glória do nosso Deus, para a edificação do seu povo. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Queria chamar aqui o nosso presidente. Venha cá, Azaf. Boa noite, irmãos. Bom, vim dar encerramento à nossa Conferência da Juventude. Foram 3 dias muito bons que nós passamos aqui. E queria chamar o reverendo Allen rapidinho, para a gente mais uma vez agradecer ao Senhor. A gente tem uns presentinhos aqui da nossa mocidade para o Senhor levar contigo. Tá? Muito obrigado. O Senhor abençoou muita gente aqui. Veio de lá de São José do Rio Preto. Passou esses 3 dias aqui com a gente e vai embora amanhã, né? Gostou do Rio? Foi a primeira vez que você veio aqui, né? Então, seja bem-vindo para voltar quando quiser. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes nesses 3 dias. A gente teve uma série de pessoas que ajudou a gente a realizar essa conferência, tá? Então, um agradecimento especial à tia Shirley, que provavelmente está lá embaixo na cozinha, como sempre, ajudando a gente. O presbítero Ricardo, que recebeu o reverendo Allen na casa dele durante esses dias. João Paulo, que buscou ele no aeroporto, pegou trânsito. A gente já passou por uns bocados esse fim de semana, mas para honra e glória do Senhor deu tudo certo. A todos os jovens, a todos os visitantes, muito obrigado por prestigiarem mais um ano nossa conferência. E eu queria encerrar fazendo esse agradecimento e convidando o pastor Denis para encerrar o culto.